É isso. Então vamos ao que interessa, né? Vamos falar um pouquinho das tarifas do nosso querido Trump. Olha aí que coisa bonita, o Trump para cá. O Trump com aquele painel de tarifas que ele revelou ontem para a gente, lá pelas 5 da tarde. E é engraçado porque assim, o mercado teve já fechado, né? Ele teve um salto para cima rapidinho ali nos futuros, em função de uma história que saiu do Wall Street Journal, falando: olha, as tarifas serão 10%, confirmado. E aí o pessoal animou: poxa, a gente estava esperando um pouco mais de tarifa, mas não era isso exatamente, né? Como a gente veio a saber logo em seguida, quando o Trump mostrou essas tabelas lindas aí que o pessoal fez na Casa Branca. Você vê que, mesmo em países com muito dinheiro, o pessoal faz uns negócios que eu vou te falar, viu? Bom, tem essas tabelas aí, estão aqui, ó, só para mostrar aqui para vocês. O Brasil com uma tarifa de 10% que cobra dos Estados Unidos. A gente já vai falar disso. E vocês vão lembrar que ontem eu falei que não. A média de tarifa nossa está ali em 15, 18, dependendo de quem faz a conta. O BTG considera aí 11,8, a FGV considera 11,8. Vamos deixar em 11,8, certo? E aí estão dizendo: olha, a tarifa cobrada dos Estados Unidos é 10%. A Austrália cobra 10%. A Austrália, amigos, a Austrália tem uma cooperação comercial com os Estados Unidos. Ela não cobra tarifa de importação americana, mas tem uns outros limites e umas outras barreiras que os Estados Unidos considera como tarifa, mas não são tarifas, tá? E aí colocou 10%, né? Então, aquela história de reciprocidade não é exatamente o que a gente viu nas tarifas. E isso fez com que os mercados, então, afundassem depois, né? Você pegar os futuros aqui, ó, futuro do S&P agora, nesse momento, menos 3,36. Futuro do Nasdaq, cadê? Eu tinha aqui, ó, futuro Nasdaq agora, menos 3,72. Então a gente pode esperar um dia bastante tenso na bolsa, bastante complicado, porque apareceram essas tarifas aí, ó, 34% para a China, 20% para a União Europeia, 46% para o Vietnã, 32% para Taiwan, 24% para Japão e por aí vai, né? Não tem só essas duas tabelas aí, são 4 ou 5, se não me falha a memória, mas aqui é só um exemplo para vocês. E aí, essa conversa toda deixou o mercado, obviamente, preocupado com o que está acontecendo. Eles não têm um Rodrigo Oliveira por lá, com o que está acontecendo e o que é que o Trump realmente está querendo fazer, né? Antes da gente entrar aqui na história do cálculo, que eu acho que é a história mais pitoresca disso, a matemática do Trump, o Brasil não teve muita conversa sobre isso, né? Mas o MRE soltou uma nota aí, o Ministério de Relações Exteriores, falando que, olha, a nova medida, como as demais tarifas já impostas aos setores do aço, alumínio e automóveis, viola os compromissos dos Estados Unidos perante a OMC e impactará todas as exportações brasileiras de bens para os Estados Unidos. O governo do Brasil buscará, em consulta com o setor privado, defender os interesses dos produtores nacionais junto ao governo dos Estados Unidos. E ali no finalzinho, ó, o governo brasileiro está avaliando todas as possibilidades de ação para assegurar reciprocidade no comércio bilateral, inclusive recurso ao OMC em defesa dos legítimos interesses nacionais. E aí é aquilo que a gente está falando. Não é só o Brasil que está pensando em fazer isso, né? Obviamente. Os outros países afetados por isso também estão pensando em ir ao OMC para reclamar disso, aplicar tarifas como uma resposta às tarifas americanas. O Canadá já falou sobre isso, o Canadá não estava nessa lista, inclusive. A Austrália achou que, ora bolas, né? O primeiro-ministro lá ficou chateado porque ele tinha uma conversa boa com o Trump, a priori, né? Trump chega a citar a Austrália no
na fala dele, na coletiva, falando, não, all good people, all marvelous people, né? Todas pessoas muito boas na Austrália, todos maravilhosos, mas a gente tem esse problema com o comércio internacional lá. E qual é o problema, na verdade? O problema é o déficit. Não interessa quanto você cobra, porque o Brasil, por exemplo, cobra 11,8% de tarifa média contra os Estados Unidos e ali estava inclusive 10%, certo? De tarifa que a gente cobra. Como é que é isso? Isso é uma conta que o Trump fez, né, que a equipe do Trump fez, para poder justificar essas tarifas, mas ela é baseada no déficit comercial e não em reciprocidade tarifária, o que poderia até ser bom, mas mostra que tem uma flexibilidade matemática nessa história toda que preocupa, que gera incerteza para todo mundo. Você pensa o seguinte: a pessoa que vai importar agora, né, o americano, o cara que produz lá nos Estados Unidos, e tem que importar peças, componentes, agora ele tem que se preocupar se ele vai importar do país X ou do país Y. Não é uma questão de produto a tarifa. A tarifa é nos países. Então eu tenho que pensar, olha a burocracia que eu estou criando, olha o custo que eu estou criando para essa empresa. Alguém vai ter que parar para falar, olha, é mais barato comprar o café do Vietnã por causa da tarifa do que do Brasil. Ou é mais barato comprar o café do Brasil do que do Vietnã. Mas se a gente for comprar o açúcar, aí compra no Vietnã e não compra no Brasil, ou coisa parecida, entendeu? Então você tem essa problemática, porque você tem que fazer a tarifa sobre preço, né? Sobre preço. Então, essa conta, ela cria um custo adicional para as empresas norte-americanas. Por isso, o receio com inflação, por isso, o receio de que o Fed possa ter que dar uma meia trava naquela história de cortar 1 ponto percentual ou até 0,75 ponto percentual na taxa básica de juros por lá. O que isso tem a ver com a gente? Se eles cortam menos lá, o dólar valoriza, o dólar já valoriza em função da aversão a risco, as pessoas começam a procurar o dólar, embora haja uma discussão sobre, principalmente na Europa, se o dólar, se a Europa deveria confiar no Fed com o dólar, né? Se vai ter dólar, se não vai ter dólar, se vale a pena a gente continuar com o dólar ou não, que é uma conversa que ainda é incipiente, mas que vai ganhando adeptos, né, conforme essas coisas vão acontecendo. Se o Fed não baixa os juros, o dólar se valoriza, se o dólar se valoriza, a gente importa, as nossas importações ficam mais caras e a gente tem um pouco mais de inflação, como a gente viu no finalzinho do ano passado e comecinho deste ano, com a disparada do dólar ali acima de 6,10, né? Agora o dólar mais comportado, a 5,70, mas deve voltar a subir, né? O DXY hoje caindo 1,8 nesse momento agora aqui. E o dólar real fechou ontem a 5,66, que está ótimo, não é ruim, né? Mas ficou todo mundo com essa. Lembrando que o dólar fechou ontem, mas ainda sem muita clareza sobre as tarifas do Trump, né? Hoje é que o mercado realmente reage a tudo isso. E você vê a aversão a risco nessa história aí do S&P, do Nasdaq Futuros, todos aqui caindo quase 4%, indicando que o dia na bolsa vai ser um dia complicado, pelo menos para os americanos, tá? Aqui no Brasil, o pessoal ainda fazendo conta também para saber como que isso afeta o Brasil, se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu tô mais para aquela música sertaneja que eu não lembro o nome da cantora, infelizmente, que eu acho que todo mundo vai sofrer, né? Então é ruim para todo mundo, mas a impressão que eu tenho é que o Trump está usando isso como forma de coação para tentar com as contrapartes do comércio internacional aí e discutir novas formas desse comércio e algumas delas melhorar um pouco mais para o americano ali, para o eleitor americano do Donald Trump. Bom, vamos voltar aqui para a matemática do meu querido Donald Trump, que é a seguinte, ó. Ontem, então, eu fiquei meio bolado, né? Aquela coisa de, olha, que estranho, nós temos aí, então, uma tarifa de 10 e todo mundo falava que era mais.
né? O que será que está acontecendo, né? Por que isso, né? Teve até brincadeiras no Twitter, agradeçam aí o camarada que fez essa conta aí, dizendo que a nossa tarifa é 10, né? E não 11, ou 12, ou 13, porque senão a gente entraria nesse esquema aí de tarifas mais altas. Mas este jornalista aqui, ó, James Surovich, sei lá como é que fala esse sobrenome, esse James aí, que é um jornalista norte-americano, escritor do livro A Sabedoria das Multidões, né, um livro muito bom, inclusive, ele falou o seguinte, lá pelas tantas, ele fala assim, olha, acabei de descobrir, eu coloquei grande aqui para vocês, porque eu traduzi embaixo para facilitar a leitura aí de quem quiser. Mas ele diz, olha, acabei de descobrir de onde vêm essas tarifas falsas, porque ele também olhou para aqueles números, ele que é um jornalista especializado em finanças e negócios, e falou, gente, isso não faz o menor sentido. De onde saiu 68, né, 96% de tarifa para o Vietnã, por exemplo? Aí ele fala assim, ou para aí, ó, até o exemplo que ele dá aqui da Indonésia, né, 64%. E ele fala o seguinte: eles não calcularam as tarifas mais as barreiras não tarifárias, como eles dizem que fizeram. Em vez disso, para cada país eles pegaram apenas o déficit comercial com aquele país e dividiram pelas exportações do país. Então, um déficit comercial, por exemplo, com a Indonésia de 17,9 bi, as exportações para nós são de 28, 17 sobre 28, 64% que Trump alega ser a tarifa que a Indonésia cobra dos americanos. E ele fala que absurdo extraordinário é esse. Então ele pega as exportações sobre o déficit comercial e aí desse número ele diz que essa é a tarifa que está sendo cobrada e depois ele aplica ele dá um desconto, né? Até naquela tabela ali, eu não sei se vocês notaram, vou voltar para a tabela aqui, ó. Aqui em cima, tá pequeno, né? Aqui em cima está escrito, ó, USA Discounted Reciprocal Tariffs, que são as tarifas americanas descontadas, recíprocas descontadas. E aí a Indonésia está aqui, ó, 64 vai receber tarifa de 32. Então ele aplica aí um desconto de 50% depois de fazer essa conta que o nosso querido James mostrou para a gente aqui. E aí, rapaz, o secretário de imprensa lá americano, porta-voz da Casa Branca, falou: não, nós fizemos conta sim, está lá naquele documento do USTR, que é aquele documento que eu falei para vocês, que falava sobre todo mundo, qual é o nosso cálculo. E aí ele coloca essa fórmula matemática. Que fórmula matemática? Para que servem essas fórmulas matemáticas? Quando você joga assim na internet? Para duas coisas, né? Para você tirar uma onda, né? Que não é o caso do camarada da imprensa americana aqui da Casa Branca, ou para você não explicar absolutamente nada. Porque você olha para um negócio desse aqui, ó, delta T I igual a xi menos mi. Isso aqui é letra grega que eu nem sei o que que é, vezes não sei o que lá, vezes mi. Ora bolas. Entendeu aí, amigo? Claro que não. Você não tem a menor ideia do que está acontecendo. Mas aí ele coloca aqui uma explicação. Ele fala, olha, considere um ambiente em que os Estados Unidos aplicam uma tarifa, taxa de tarifa aí de TI, que é esse delta aqui embaixo, no país I. E delta TI, então, vai refletir a mudança na tarifa. E aí você deixa esse Ezinho que está aqui no denominador representar a elasticidade das importações no que diz respeito aos preços de importações, que é quanto varia o preço a importação em função do preço, né? Que é aquela elasticidade de preço-demanda que a gente tem, que é, se eu aumentar, eu vendo café, se eu aumentar, e a R$ 5 eu vendo 10 cafés, se eu aumentar R$ 1 no meu café, quantos cafés eu vendo? Vendo 9, continuo vendendo 10. Se eu aumentar R$ 5, né, vou 10, quantos cafés eu continuo vendendo? Essa movimentação que é chamada de elasticidade do preço. Ele está dizendo que aquele Ezinho ali embaixo é a elasticidade do preço. E que letra é essa aqui? Representa o pass-through, né, das tarifas, dos total de tarifas. E o que aí quando você faz, você para e olha isso tudo, aí o nosso querido James
como é que se diz? Decodificou essa mensagem. Ele falou: ora as bolas, o que você está falando é justamente o que eu estou falando, não mudou absolutamente nada. Aqui em cima, esse XI menos MI é o déficit comercial ou superávit comercial, a conta comercial, né? X exportações menos M importações, e o M está aqui embaixo, que são as importações. É a mesma conta que ele fez. Você pega o déficit, divide aí pelas importações, e aí você vai ter um percentual. Aí você vai falar, mas e essas outras duas letras gregas aqui? Aparentemente, tudo que elas estão sendo feitas é que quando uma multiplica a outra, eles valem 1. Então, eles não mudam absolutamente nada na conta, embora pareça extremamente complexo. Você vê que matemática, amigo, não é uma exclusividade brasileira. Usaria palavras